Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui na casa do nosso Deus, poder adorar, celebrar o nome dEle. Tenho certeza que você tem sido abençoado com essas mensagens que têm sido enviadas a nós toda semana, né? E que nós possamos sempre ser gratos ao Senhor por tanto alimento que nós temos recebido, né? E eu tenho certeza que hoje o Senhor preparou algo especial para nós. Feche seus olhos. Amado, nós te bendizemos, Senhor, te louvamos, clamamos pela Tua presença, Pai, que o Senhor fale, Deus, aos nossos corações, tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, às nossas vidas, e que nós possamos sempre, Senhor, almejar, estar mais perto de Ti, Senhor, estar, Deus, caminhando segundo aquilo que o Senhor nos orienta, Pai. Em nome de Jesus, fique à vontade neste lugar e que nós possamos sentir, Deus, o Teu toque aqui, Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Como eu anseio ver o Teu olhar, sei que não sou nada longe de Ti, Senhor. Ver a Tua face, eu quero mais e mais. Sentir Tua presença, desejo mais e mais. Sei que não sou nada sem o Teu amor. Leva-me, Senhor, leva-me. Eu quero estar em Teus braços de amor, tocar onde ninguém mais tocou. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor. Presença, desejo ter, com Teu perfume quero me envolver. Ver a Tua face, eu quero mais e mais. Sentir Tua presença, desejo mais e mais. Sei que não sou nada sem o Teu amor. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor. Eu quero estar em Teus braços de amor, tocar
sentir a tua presença cada vez mais perto de nós. Aleluia. Vamos convidar aqui a missionária Viane, que está trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Fique à vontade. Graça e paz. É muito bom estar aqui, mesmo com a distância, né, o distanciamento social, poder compartilhar da palavra, mesmo que seja online, né? A gente acaba está sentindo perto, né, um do outro. Então, que a gente possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para a gente nesse tempo. É algo que Deus tem falado muito ao meu coração, esse texto. Então, assim, eu quero compartilhar com a igreja para que a gente possa mesmo ser impulsionado, para que a gente possa pensar sobre aquilo que está no nosso coração, aquilo que tem tomado mesmo nosso tempo, que tem roubado mesmo coisas que Deus tem nos dado. Então, o texto no livro de Lucas, Lucas 12, do 22 ao 34, ele é um pouco longo, mas eu acredito que esse texto por si só ele já fala, mas a gente vai pensar sobre algumas coisas dele. Então, se você quiser abrir e ler comigo, você vai fica à vontade. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam e nem colhem, não têm armazéns e nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, que por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe já lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro no céu que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Deus fala mesmo ao nosso coração, Deus nos desperta, Deus, para essa palavra. Deus, que a gente possa mesmo fazer ela entrar em nossos corações, Deus, e viver de fato. Deus, eu acredito que isso não só foi dado para os discípulos daquela época, mas se ficou aqui, Deus, é porque é para nós, é para esse tempo também, em nome de Jesus. Então, aqui esse texto eu coloquei falando um pouco sobre essa pandemia, né? Eu digo que o ano de 2020 foi aquele ano que nos pegou de surpresa. Ele nos sacudiu, a gente fez vários planos, né? Eu acredito, não somente eu, mas muitos de vocês fizeram planos para 2020. E vamos dizer que foram todos frustrados, né? Coisas que a gente sonhou, coisas que a gente colocou no papel e que não se realizou. Do dia para a noite a gente foi avisado de uma pandemia, que tudo parou, a gente não podia ir no supermercado, a gente não tinha o direito de ir e vir. Então, assim, as preocupações começaram a vir, pessoas perderam o emprego nesse tempo, pessoas ficaram sem o seu sustento, pessoas começaram a entrar nesse desespero, né? E eu acredito que não foi diferente para a gente dentro da igreja. Eu acredito que isso veio ao nosso coração, veio tentar nos paralisar, né? Eu confesso que logo no início eu entrei meio que em pânico, porque no dia que começou a pandemia foi o dia que
eu tive o José Elias, né? Estava no hospital. Então, assim, foi tudo muito novo, tudo muito assustador. A gente ouvia as notícias e a gente passou a ser um grupo de risco, né? Então, assim, era algo que a gente não queria tocar em nada, porque achava que ia pegar o vírus, que se respirasse o vírus ia entrar. Então, assim, foi algo assustador. E eu confesso que esse texto, eu não queria nem olhar para ele, porque eu não conseguia parar e dizer, tá, eu não vou me preocupar, Deus, como assim? Como eu não vou me preocupar, né? Como eu não vou resolver? Como eu não vou pegar e colocar na força da minha mão, né? Do meu braço? E aí foi que eu tive que me render mesmo ao Senhor e olhar para esse texto e entender o cuidado de Deus para conosco. E o texto é muito claro, dizendo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer, e o seu corpo, quanto ao que vestir, porque Ele que vai nos dar, não é a nossa força, não é o nosso trabalho, não é o que a gente vai fazer. E eu pude ver o cuidado de Deus durante esse tempo, porque a gente, da missão, a gente vive mesmo na dependência de Deus e na colaboração dos irmãos. E a gente viu o quanto que isso impactou na questão financeira, né? Mas eu vi o cuidado de Deus em suprir todas as nossas necessidades. Então eu pude viver esse texto, assim, claramente mesmo, não ter o celeiro e ver as coisas transbordarem na nossa casa, né? Na nossa vida. Então isso é muito bom, confiar no Senhor. Mas o que eu quero colocar nessa noite é sobre as nossas preocupações, né? O quanto as preocupações roubam o reino de Deus no nosso coração. Porque a gente fica tão apegado às coisas aqui dessa terra que parece que o reino se tornou distante. A gente fala tanto do reino de Deus, venha o teu reino, Senhor, mas diante da pandemia, o reino de Deus parece que ficou em último lugar, não em primeiro lugar. Como o texto diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Não se preocupe, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Deus, Ele já nos deu o reino e nesse momento de incertezas, de dúvidas, de loucura que estamos vivendo, a gente parece que colocou o reino de lado e começamos a viver nos nossos próprios interesses, nos nossos próprios problemas, no nosso mundinho, onde a gente vivia no nosso isolamento, proteger a nossa família, guardar o nosso, porque é o que importa. E aí eu vi quanto o meu coração estava preso em muitas coisas aqui dessa terra, né? Nos meus objetivos e nos meus planos terrenos. E não entendendo a eternidade. E aqui o texto finaliza dizendo, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E eu quero lançar essa pergunta para você nessa noite. Que você faça essa autoanálise. Onde está o seu tesouro? Onde você tem depositado o seu coração? Será que tem sido nas coisas do alto? Será que tem sido no Senhor? Porque o apóstolo Paulo, ele entendeu que o coração dele estava em Deus, que Deus era o tesouro dele, que a eternidade era o que importava. E Paulo chega a um momento da sua vida que ele disse, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, assim, no meio de uma incerteza da pandemia, né? Será que eu vou morrer? Será que eu vou pegar esse vírus? Será que algum familiar meu vai morrer? Ei, a nossa eternidade está em Deus e ela já começou. Ela já está presente entre nós. Então, assim, a morte, ela não pode nos parar. A morte, ela não pode nos vencer, porque Jesus já venceu a morte. Ele já deu o ultimato para ela. Então, assim, a gente precisa focar nele, focar na eternidade, focar no que é realmente importante. Os medos vão vir, as dificuldades vão vir? Vão, mas eu preciso focar em quem está no barco comigo. Eu estava pensando também naquele texto da tempestade, né? Os discípulos, o próprio Jesus disse, olha, entremos no barco e vamos atravessar para o outro lado. O próprio Jesus, ele fez uma promessa,
que ele ia entrar no barco e atravessar para o outro lado. Só que no meio do caminho Jesus dorme e começa uma tempestade. Vamos pensar, olha, eu estou com vocês aqui em 2020, vocês vão passar 2020. Mas no meio do caminho de 2020 entrou a pandemia, começou a pandemia. E aí começou pessoas a morrer, as finanças irem para baixo, você não conseguir fazer nada daquilo que você planejou. E aí você pega e diz, ei Jesus, cadê você? Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra? Então assim, talvez algum de nós fez esse questionamento para Deus durante esse tempo. Ah, Senhor, o Senhor não está se importando conosco? Senhor, olha, a pandemia, o vírus chegou na tua igreja e aí o Senhor não vai livrar a gente? Será que um dos nossos vai ser levado? Então assim, é importante pensar como é que está o nosso coração. E a resposta de Jesus foi, ele acalmou a tempestade, parou e ele disse, por que vocês têm uma fé tão pequena? E aqueles homens, eles ficaram apavorados e ao mesmo tempo dizendo, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Eu creio que essa pandemia não tirou Deus do controle das nossas vidas e nem da humanidade. Deus, ele permanece no controle de tudo. Eu creio que a gente vai sair mais forte de tudo isso. Eu creio que a gente vai sair mais fortalecido se a gente entender e colocar o nosso coração no lugar correto. Se a gente alinhar o nosso coração no reino de Deus. Se a gente colocar a nossa vida mesmo depositada nele. Do contrário, as coisas dessa vida vão nos sufocar. A gente vai correr atrás do vento. A gente vai bater em portas e portas serão fechadas. Então, são coisas que a gente precisa entender. Eu preciso ir para Ele. É Ele que cuida de mim. É Ele que cuida de mim. Eu não devo me preocupar quanto que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que vai acontecer amanhã. O que vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, como vai ser 2021, como vai terminar 2020. Isso não me compete, o que me compete é o hoje e viver a vontade de Deus para a minha vida. Então assim, que a gente consiga pensar e dizer, Senhor, o que é que, onde está realmente o meu coração? Faça essa pergunta para você agora. Pare. Pense, onde é que você tem colocado o seu coração? Um dos mandamentos é que diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Tudo isso tem que estar conectado em amor a Deus. Então o meu coração precisa estar nele e as outras coisas vão fluir. Não do meu jeito, mas da maneira dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então assim, tudo que Deus faz é bom, não há maldade em Deus. Então por que eu vou me preocupar com a minha vida? Se o salmista diz que antes mesmo de eu nascer, ele já tinha contado os meus dias. Então por que eu vou correr? Aqui o texto diz, olha, por mais que você se preocupe, vocês não podem acrescentar uma hora que seja a sua vida. Então não é pela minha preocupação, pelo meu excesso de preocupação, pela minha maneira de fazer as coisas que vai acrescentar ou diminuir os meus dias. Então assim, eu preciso estar muito alinhado com isso, em Deus. Eu tenho que correr para Ele, porque se eu sair dele, aí eu vou ficar abalado. É como Pedro disse, Deus, esse Jesus é o Senhor que está do outro lado. Disse, não sou eu, Pedro, então manda que eu vá até você. E aí Jesus diz, vem Pedro. E Pedro, ele começa a andar no meio da tempestade, andando sobre as águas. Vamos pensar que a gente está passando no meio dessa pandemia. Disse, Jesus é o Senhor, então eu vou atravessar. Só que Pedro, quando ele parou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Ele começou a perder o foco do que ele tinha planejado, que era ir até Jesus. Então a gente precisa estar com o nosso foco em Jesus, a gente precisa estar com o nosso olhar nele. Quando o nosso olhar está nele, a gente vai passar pela tempestade, a gente vai passar pela pandemia, a gente vai passar por tantas outras coisas que virão.
perseguições, fome, nudez. E aí, se chegar a fome na nossa mesa, o que é que a gente vai fazer? Eu me lembrei agora de um corinho antigo que eu não entendia ele. Na minha infância eu cantava e assim, para mim era meio que muito louco. Que ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a fome, a nudez, o perigo, a espada, a morte, a vida, poderes, altura, principados. E aí ele diz, por fim, ele conclui dizendo: mas eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem principado, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Cristo. E eu dizia: como assim? Esse texto, essa música fala disso, e eu me perco em cada esquina que eu vou. E até entender que eu viver essa eternidade, eu entender o amor de Deus por mim, a graça dele, o reino dele, a eternidade, que eu consigo viver essa música, esse texto, né, que na verdade é o apóstolo Paulo que escreve. Então, só quando eu entendo isso que eu posso dizer: nada, nada poderá me separar, nada, nada. Porque às vezes se torna uma mentira pra gente. A gente vem para os cultos, a gente senta nas cadeiras da nossa igreja e a gente canta: Senhor, nada vai me separar do teu amor. Mas na primeira oportunidade, a gente foge. A gente faz igual a Pedro, né? A gente nega: não, eu não conheço ele. Não é pra mim. Então assim, essa palavra de hoje eu acho que é mais um despertar, sabe? Um alerta, aquele sinal vermelho: ei, volta, segue pro foco. Então assim, se você se perdeu no meio do caminho, se você tem se sentido fraco, se você tem se sentido desanimado, se você tem pensado em desistir, se você está dizendo: Deus, está muito difícil, eu não vou conseguir passar nisso, se volta para essa palavra e diz: Senhor, o Senhor se preocupa com os lírios, o Senhor se preocupa com os pardais, o Senhor cuida deles, e eu sei que o Senhor também vai cuidar de mim. E lance sobre ele a sua ansiedade, deixa ele cuidar de você. Não se preocupe com o que você tem que fazer. Não, a única preocupação que eu digo que a gente tem que ter é de estar alinhada ao coração de Deus. Essa é a única preocupação. Deus, essa é a sua vontade para a minha vida. É uma preocupação boa, né? Não é aquela preocupação que gera o pecado. Porque a preocupação, ela nos leva à incredulidade. A incredulidade é pecado. Então, isso nos afasta de Deus, isso nos afasta do reino dele. Então, que você possa pensar sobre isso, que você possa refletir sobre essa palavra. E que se o seu coração, onde está o seu tesouro, está no lugar errado, que você se arrependa nesse dia, que o dia de hoje seja um marco mesmo para que a gente possa pensar: Deus, eu não posso permanecer do jeito que eu estou, eu quero mudar. Então, assim, eu te convido a pensar, a colocar o seu coração diante do Senhor, a sondar o seu coração. E eu te chamo mesmo a esse arrependimento mesmo, se você precisa voltar para esse lugar mesmo de cuidado do Senhor, que você consiga ouvi-lo desse dia que Ele está cuidando de você. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então que o seu coração possa estar nele, que os seus pensamentos possam estar nele, e que tudo isso venha passar. Isso vai passar, né? Somente a palavra de Deus que não vai passar, as outras coisas vão passar. A gente vai passar o ano de 2020, essa pandemia vai passar, daqui a alguns anos isso daí só vai ficar nas histórias que vão ser contadas nas escolas. E vão vir outras coisas, talvez mais leves ou piores. Então, assim, que a gente esteja firmado em Jesus, que a gente esteja nele, que a gente permaneça nele. Então, essa é a palavra que eu queria deixar, compartilhar com os irmãos, que a gente viva isso mesmo, sabe? Que a gente viva para esse reino, que a gente se alinhe, que a gente corra para ele. Eu quero convidar o Thales para a gente cantar uma canção. Em seguida a gente vai estar orando também, para que o Senhor venha mesmo alinhar o nosso coração. Amém?
Espírito Santo. Tuas mãos descansarei, meu coração Sim, Senhor. te entrego. O mundo está bem seguro em tuas mãos, Aleluia. e eu sou teu pra sempre. Oh Deus, em nome de Jesus, Deus, eu quero clamar mesmo por esse meu irmão, Senhor, que tem se perdido, Deus, no meio das dificuldades, Deus, das preocupações. Deus, esse meu irmão que não tem dormido, Deus, que tem perdido o sono. Deus, esse meu irmão que tem corrido, Deus, atrás de coisas, Deus, que quem correria era o mundo pagão. Deus, eu oro, Deus, para que a identidade de filho, Deus, seja firmada em seus corações. Pai, eu oro para que essa pessoa seja visitada pelo Senhor, Deus. Deus, que essa pessoa seja tocada, Deus, nessa noite. Deus, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, eu oro para que os nossos corações sejam alinhados, Deus, ao Teu. Deus, eu oro pelo despertar da Tua igreja, Senhor. Deus, que o nosso tesouro seja o Senhor. Deus, que o nosso tesouro seja o Senhor. Deus, e que o nosso coração esteja no Senhor. Deus, que o nosso coração esteja no reino do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos desperta, Senhor. Move os nossos corações, Senhor. Senhor, que nesse tempo de dificuldade, Deus, venha ser levantado, Deus, os profetas desse tempo. Sejam forjados, Deus, os filhos. Deus, que se levantem, Deus, os Samuéis, Senhor, dessa geração. Pai, em nome de Jesus, nos levanta, Senhor. Deus, que as preocupações fiquem de lado, sejam depositadas, Deus, no lugar que deve ser. Deus, o Senhor tem cuidado de nós, Deus. Eu creio, Deus, que todos aqui podem dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Oh Deus, até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos levantou. Até aqui o Senhor nos curou. Até aqui o Senhor nos regenerou. Até aqui o Senhor tem feito. Deus, e nós queremos glorificar o Seu nome, Deus. Glorificar o Seu nome. Deus, e que essa palavra venha queimar em nossos corações. Deus, e que a gente possa lançar mesmo, Deus, todas as nossas preocupações em Ti. Deus, e que o reino do Senhor venha. Deus, que venha o Teu reino em primeiro lugar, Deus. E que as outras coisas sejam acrescentadas, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém.